Isaías 44. Versículo de número 3, versículo de número 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento. Quem é que bebe? Sedento. Quem não tem sede fica em casa vendo televisão. Pois derramarei água sobre o sedento. Só bebe quem tem sede. Pois eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros junto às correntes das águas. Um te dirá: eu sou o Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro se escreverá na sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Mas assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem há como eu, que o proclame e o exponha na minha presença? Quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos anunciei as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, não temais, não vos declarei há muito tempo? Eu não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Amém? Mateus, empresta a tua tradução para mim, Mateus. Isaías 44, veja o versículo 6 comigo. Assim diz o Senhor Deus de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras. Eis que anunciei as coisas futuras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, não temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois a minha testemunha. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Pergunta para quem está do seu lado: quem colocará em ordem todas as coisas? Quem vai colocar em ordem todas as coisas? Ele pergunta: quem vai entender o que eu estou sentindo? Quem vai entender o que eu estou dizendo? Quem vai deixar claro o meu propósito eterno para essa geração? Quem vai fazer isso? Quem vai deixar claro o destino para essa geração? Quem vai revelar o meu coração? Eu já não falei que vai acontecer. Irmãos, chamados e escolhidos têm diferença, e a Bíblia diz isso, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aleluia, aleluia. Diga para alguém que está perto de você: Jesus não te comprou por parcela. É melhor você se entregar por inteiro. Você não foi comprado por parcela, meu filho. De uma só vez Ele te pegou. Vai se entregando por parcela. Se entrega de uma vez. Você só entende tudo se você se entregar por inteiro. Há uma diferença dos chamados e dos escolhidos. Chamados e escolhidos são diferentes, porque o chamado é divino. Mas quando é que eu deixo de ser chamado e passo a ser escolhido? Quando eu dou uma resposta para o chamado, então eu passo a ser escolhido. Eu preciso dar uma resposta. O chamado é divino, mas às vezes eu faço escolhas terrenas para dar uma resposta para um chamado que é divino.
Aleluia. Quem são os escolhidos? Aqueles que dizem sim ao chamado. Quem são os escolhidos? Os que respondem ao chamado. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Irmãos, sem a presença de Deus, quem aqui chegou doente e está curado agora? Levanta a mão. Quem foi que orou por você? Quem foi? Foi o corpo. Amém? Nós demoramos muito para tomar atitude. A gente demora muito para se posicionar. Por isso, irmãos, seja intenso. Você precisa ser intenso na presença de Deus nos próximos dias. Não dá para viver um evangelho meia boca, um evangelho de faz de conta, como diz o pastor Júnior que fala isso, no mundo encantado de Bob. Não dá para viver no mundo encantado de Bob. Nós temos que tomar posições. A presença de Deus, irmão, ela torna você ousado. Você vai fazer coisas na presença de Deus que você não faria fora dela. Pedro, quando está na presença de Deus, os guardas vêm prender Jesus. Pedro já puxa da espada para arrancar a cabeça do guarda. Aí ele erra, pega só na orelha. Ousadia. Na presença de Jesus ele defendeu Jesus. Mas na ausência ele negou, disse: não conheço. Quando ele estava longe, ele disse: eu não conheço, eu não sei quem é. Não, que vocês estão loucos? Eu nem sei quem é esse cara. O nosso problema, sabe qual é? Olha aqui para mim. É porque nós estamos encharcados, irmãos, engendrados de sistemas evangélicos, sistemas religiosos. Todos nós, a maioria de nós, eu não, graças a Deus, mas a maioria de nós tem que prestar conta. A religião, irmão, a religião não pôde ajudar Judas quando Judas se arrependeu. A religião, ela coloca peso sobre você. A religião, ela não vai te dar o que o Espírito pode te dar. Não adianta, querida. Sabe qual é o problema? É que a gente começa a buscar Deus. E aí Deus começa a revelar. E aí Deus começa a revelar, a gente já não cabe mais no lugar que a gente está muitas vezes. A gente já não cabe mais naquele sistema de culto, no sistema litúrgico. A gente não consegue mais caber. E aí a gente tem medo de mudar a cabeça. E isso, sabe o que é que acontece? Isso eu não estou falando para os jovens, não. Não estou falando para os jovens, não. Estou falando para os adultos, para os velhos. A minha diferença, que tenho 40, que vou fazer 48, e a sua que tem 22, é só 26 anos na sua frente. Entende? A minha diferença, então Deus, Ele está tocando os jovens, porque se os pais não deram uma resposta, os jovens vão ter que dar, irmão. Só que Deus está pegando a gente, só que a gente está tão estagnado num ambiente que a gente tem medo de mudar, porque isso vai causar desconforto. Revelação, irmão, ela vai acabar com você. Então não ora para ter revelação, por favor. Não ora, fique lá onde você está no sistema. Quando eu estou dizendo fique lá, não estou falando da denominação que você congrega, eu estou dizendo na cabeça que você entrou, no lugar que você entrou. Irmãos, o intelectualismo não consegue lançar luz sobre Jesus. Não adianta, ninguém. Se eu for perguntar aqui, como que é o Jesus para você? Como que é Jesus para você? Como que é Deus para você? Como que é Jesus? Cada um tem uma noção de Jesus, irmão, mas só Deus, Ele tem a verdadeira verdade sobre Ele. Irmãos, a maioria da nossa teologia é grega. Nós temos mais de Freud na teologia do que de Moisés. Então por isso que Deus ficou relativo para muita gente. Mas Ele não é relativo, Ele é absoluto. Deus é absoluto. Eu sou e longe de mim não há outro. Não tem outro além de mim. E acabou, Ele diz e acabou. Por isso quando perguntaram quem é, Ele diz eu sou. Pronto, acabou, eu sou, explica tudo. Eu não tenho que dar explicação do que eu sou. Eu sou, diga que o eu sou disse. Tá, mas eu sou quem? Eu sou, meu filho, vai. O problema é que nós queremos entender Jesus com a nossa mentalidade intelectual. Nós queremos entender Deus com a nossa mentalidade intelectual. E não dá para entender. Não dá para entender escatologia sem entender a origem de todas as coisas.
Não dá para entender o Apocalipse sem entender Gênesis. O Senhor está dizendo nessa manhã: quem vai deixar claro, quem vai colocar em ordem, quem vai deixar as coisas em ordem para que as pessoas entendam quem realmente eu sou. Irmãos, a maioria dos pregadores não conhece Deus. Aprendeu sobre Deus, mas não conhece Deus. Eu já me vi pregando coisas que eu não entendia, e eu tive que gastar um tempo com Deus para entender melhor. Porque o intelectualismo não lança luz sobre Deus. É Deus que lança luz sobre o intelectualismo. É Jesus que lança luz sobre o intelectual. Porque a loucura de Deus é loucura mesmo. A loucura de Deus, irmãos, é mais sábia que a sabedoria dos homens. E aí não dá para explicar graça. Ninguém consegue explicar a graça sem viver graça. Graça você não explica de fora para dentro, você tem que viver ela para explicar de dentro para fora. Aleluia! É difícil você dizer para uma pessoa que não vive na graça, dizer: pula aqui na piscina. Ele vai dizer: mas não dá pé. Pula. Alguém que não sabe nadar, pula num lugar que não dá pé? Não pula. O cara que não sabe nadar, ele precisa de alguém dentro da piscina para dizer para ele: pode pular, olha aqui, ó, estou de pé. Ele fica de pé então, deixa eu ver se dá pé aí. Pessoas que não sabem nadar, eles não entram num lugar que não dá pé. E esse é o problema. É que no cristianismo, na obra do Senhor, você precisa entrar num lugar que não dá pé. Você não consegue entender graça de fora para dentro. Você tem que viver, porque graça é experimental. Você tem que experimentar a graça. A graça é de graça, mas não é barato. Aleluia. Pastor, mas então é isso que está acontecendo comigo, eu estou em crise. Quem aqui está em crise? Não, levanta a mão, seja homem, seja mulher, vai. Levanta a mão. Quem aqui está num ambiente assim: cara, eu estou em crise na minha igreja, na minha família, eu não sei, porque eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender umas coisas, aí eu entro em crise. Pastor, o que está acontecendo comigo? É fácil. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Pastor, o que é isso, pastor? Não, eu vim aqui para deixar você mais em crise, irmão. Você vai sair daqui resolvido? Não, você vai sair daqui mais atribulada. Olha o que diz Jeremias capítulo 1. O Senhor chama Jeremias, não chama? O Senhor chama. Jeremias capítulo 1 é o chamado de Jeremias. Quem aqui entende que tem uma palavra que parece que é diferente? Parece que o que você carrega aqui dentro é diferente do que tem aqui fora. Quem aqui sente isso? Cara, parece que eu estou em outro mundo. Quem aqui sente isso? Parece que aqui fora o pecado virou tão comum, e aqui dentro você fica: meu Deus, que barbaridade. Aí você vai falar para alguém, a pessoa diz que é normal. As coisas ficaram tão normais que aqui dentro parece que a gente está em outro planeta. Dá vontade de virar do avesso. Dá vontade de entrar para dentro e ficar lá. Olha o que diz Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Vamos ler o versículo 16. Diz assim, ó: pronunciarei contra o meu povo. Contra quem Deus vai falar? Contra o povo dele. Contra o povo dele. Os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Agora olha o 17. Cinge os teus lombos. Sabe o que é isso? Prepara-te. Segundo, levanta-te. Oi. E diz-lhe: prepara-te, levanta e diz-lhe: tudo que eu te mandar, não te espantes diante deles. Eu farei com que temam eu farei com que temas da sua presença. Olha aqui para mim. Você não tem escolha nessa geração. Ou você é corajoso ou você é frouxo. Não dá para ser meia boca, não dá.
Porque se você não tiver ousadia para fazer o que Deus está te chamando, Ele diz que você vai temer diante deles. Diga para o irmão que está do seu lado: acabou o jeitinho. Se tu não fizer, tu vais temer diante deles. Agora, olha aqui o versículo 18. Eu te pus hoje sobre a cidade fortificada, e por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Mas pelejarão contra ti e não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pastor, como é que eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus? Quando você é contra. O que acontece dentro de você parece que é tudo contra o que acontece fora de você. Quando você sentir que a palavra que você carrega é contra reis, contra príncipe, contra povos, contra alguns sacerdotes desviados, contra sistema religioso, contra isso, contra aquilo, então você começa a sentir: cara, eu sou profeta. Irmão, acabou aquela geração de profeta que diz: Deus vai te dar vitória. Acabou a geração de profeta que diz: filho, mistério, filho, Deus vai abrir a porta, filho, Deus acabou o sofrimento, oh meu filho, não, acabou. Os homens que Deus está levantando, eles não têm um dom profético, eles têm um encargo profético. O dom profético vai dar bênção aos outros, vai consolar, vai exortar, vai edificar, vai consolidar. Agora, o encargo profético vai ser contra. Há uma diferença de quem tem dom de profecia e tem encargo profético. Tem muita gente que profetiza que a gente acha que tem encargo profético, e não, ele tem um dom de profetizar. Quem tem dom profetiza ao indivíduo. Quem tem encargo profetiza às nações, aos sacerdotes, aos reis. Profetiza aos, plural, é aos, é aos, é aos, é aos. Quem tem dom profetiza ao indivíduo: filho meu, Deus vai te abençoar. Está errado? Não, está certo. Isso é dom. Deus vai te abençoar, irmão. Amém? Deus vai abrir uma porta para você de emprego. Deus, isso é dom. Profetismo, irmão, encargo profético, você vai saber que você carrega, porque você vai ser contra reis, sacerdotes, contra povos. Vai contra. Quando começar a ficar contra, diga para o irmão que está do seu lado: profeta é contra. Pastor, e se eu perder o encargo profético? Não, você só perde se você pegar o que tem aqui dentro e tentar encaixar no que está acontecendo aqui fora. Você não pode pegar o que tem aqui dentro e tentar encaixar o que está acontecendo aqui fora. Por isso o Senhor pergunta nessa manhã: quem colocará isso em ordem diante de mim? Quem vai deixar meu plano claro a essa geração? Uma coisa, irmão, é ter a palavra, outra coisa é colocar em ordem essa palavra. Aleluia! É colocar em ordem essa palavra, o que Deus está dizendo quando Ele está dizendo, porque Deus está dizendo o que Ele está dizendo. Quem vai anunciar o que houve, o que está por vir? Quem vai dizer para a terra que já está estabelecido no céu? Quem vai dizer para a terra: seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu? Não como a minha denominação quer, mas como Deus quer. Quem vai dizer isso, irmãos? Por isso eu preciso orar e ser sábio. Porque oração não é para me dar conselho para Deus. Oração não é para me aconselhar Deus. Deus está perdido, Ele acordou hoje, não sabe o que vai fazer, então eu vou orar para dar uma dica para Ele. Não, eu vou orar para saber o que Deus está por fazer. Eu vou orar para que Deus me diga o que Ele está por fazer, para que eu possa colocar em ordem aqui fora, para que eu possa dizer aos profetas, aos sacerdotes, à igreja do Senhor, porque já está pronto, amém? Eu não vou dizer para Deus. Às vezes eu quero resolver, eu quero mudar Deus em oração. Você não muda Deus em oração. Tem um propósito estabelecido.
Você move Deus. Tem um propósito. Deus disse: eu deixo dois caminhos. Tem esse aqui de bênção, tem esse aqui de maldição. O meu povo está fazendo errado, eles vêm para cá. Mas se alguém se colocar em justiça por eles, eu jogo eles para cá de novo. Então ele está perguntando: quem vai colocar isso em ordem? Quem vai botar a cabeça na frente? Quem vai dizer: deixa que eu derrubo esse gigante? Quem? Agora não adianta usar a armadura de rei desviado, amém, irmão? Tem que ser você. Por isso que Deus quer fazer em você. Por isso a igreja precisa confessar no varejo. Por isso que a igreja precisa entrar num lugar de cura individual. Cada um aqui precisa ser tocado. Aleluia. Então quando eu digo: tem alguém doente? Tem, fica de pé. Todo mundo vai voar em cima dele. Mas eu tenho que ser curado. Como está minha casa? Como está o meu lar? Como estão meus filhos? Como está meu casamento? Porque tudo isso, irmão, vai sofrer. Tudo isso. Não tem como você botar a sua vida. Você pega celular, coloca dentro de uma bolha de vidro, esconde aqui no quadro da bateria. E agora eu vou para a guerra, minha família está protegida. Não. Quando eu vou para a guerra, minha esposa vai junto, meus filhos estão juntos. Quando eu vou para a guerra, meus bens estão juntos, meu bolso está junto, minhas heranças estão juntas, minhas convicções estão juntas. Aleluia. Por isso eu não posso entrar no barco errado, porque se eu sou um Jonas e entro no barco errado, eu comprometo todo mundo que está comigo. Eu não posso ter decisões individuais e achar que eu vou colher no individual. Não. Você não é mais um ser individual se você está diante de pessoas. Se você cuida de uma célula, você cuida de um ministério. Se você está diante de uma igreja, você não pode mais tomar decisão pensando só em você. Você não tem esse direito. Ah, mas é o meu bem-estar. Não, você não tem mais bem-estar, camaradinha. Alô? Você tem que decidir, porque agora você se tornou um homem coletivo. Aleluia. Aleluia. Não pense que você toma decisões sozinho e vai colher sozinho. Todo mundo que está envolvido com você na guerra vai sofrer, vai participar. Por isso, irmãos, pense bem no que você está fazendo. Com oração eu descubro o que o Senhor está para fazer, o que Ele fez. E o que Ele fez, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer o que Ele fez. Aleluia. Por isso a Bíblia diz, Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 23, diz que a sabedoria, ela clama nas praças antissonantemente. Ela clama nas praças procurando alguém. A sabedoria, tem uma sabedoria de Deus clamando nas ruas, irmãos, pedindo. Até quando? Ele diz: tolo, amarás a tolice. A palavra tolo ali, ela vem de patei, que quer dizer imaturo, que quer dizer ingênuo, que quer dizer simples ao extremo. Até quando o Senhor está dizendo, a sabedoria clama nas praças? E por que ela clama nas praças? Porque nós estamos ocupados demais com a nossa inteligência e nós não negligenciamos a sabedoria de Deus. Irmãos, eu não somente busco a vontade de Deus, mas eu comprovo a vontade de Deus. Aleluia. Quando se tem intimidade, não só se busca a vontade, mas se comprova. Aleluia. Se você tem intimidade com Deus, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Aleluia. As pessoas elas precisam ver Jesus. Agora, tudo que eu não estabeleço, se eu não estabelecer agora, esses meninos que estão aqui na minha frente, eles vão ter um trabalho terrível depois de mim aqui. E vai demorar, porque eu não vou sair tão cedo assim não. Jesus passa em Samaria, irmãos, e faz uma revolução em Samaria. Jesus toca a cidade de Samaria, irmão, toda a cidade veio e conheceu Jesus. Mas só que anos depois, a cidade de Samaria estava na mão de Simão o mágico. Filipe teve que ir lá e fazer tudo de novo. Aí Simão o mágico aceitou Jesus também, ficou feliz para sempre. Só que quando Pedro e João chegaram, ele ainda queria comprar a unção. Você vê, Jesus passou, ativou. Filipe passou como evangelista, ministrou a palavra lá, ativou de novo, mas precisou de fundamentos.
de fundamentos do caráter. Porque Simão mágico, ele se converteu através de Filipe, mas quando Pedro e João chegaram, ele queria comprar a unção. Você conhece alguém assim na igreja? Que aceitou Jesus, está na igreja, servindo ao Senhor, mas quer comprar a unção de vez em quando? Está convertido ou não está? Não está! Mas quando Pedro e João passaram, eles deram uma palavra para aquele Simão mágico: pensas tu que podes comprar com dinheiro a glória de Deus? Então aquele homem caiu de joelhos, e naquele dia, então, ele mudou de vida. É esse evangelho que eu estou dizendo nessa manhã, querido. Existe um evangelho que não é só a tampa voando, é o fundo caindo. Existe um evangelho que não é só estrelismo, glamour. Existe um evangelho que está dentro na raiz. O machado está posto à raiz. Ele está na raiz. Aleluia. Deus está levantando pregadores e pregadoras que vão dar na raiz. Aleluia. Vão bater na raiz até que aconteça um milagre na raiz. Porque se a raiz for santa, toda a massa será santa, toda a igreja será santa. A igreja está desviada porque os crentes não são santos. Porque os crentes não são santos. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Nós precisamos dar uma resposta para o mundo, aleluia. Irmão, toda palavra é expressão de uma ideia. Quando eu estou aqui pregando, eu estou dando ideias. Eu preciso saber o que Deus está pensando quando Ele diz algo. Porque se eu digo, eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho que saber o que Deus está pensando quando Ele manda eu dizer aquilo. Pegou? Pegou no seu espírito? Porque eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e vir aqui e dizer, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu sei o que Deus está pensando quando Ele diz isso. Mas está escrito. Mas o que é que Deus pensou quando Ele disse isso? É por isso que o Espírito Santo habita em você, para dizer o que Deus está pensando. Porque eu não sei pedir como convém, mas o Espírito habita em mim, e Ele intercede comigo com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele faz em mim. Ele me ajuda a buscar a Deus, Ele me ajuda a entender o coração de Deus. Irmão, não tome uma palavra sem respeitar a ideia original dela, sem entender o que ela está querendo dizer mesmo. Aleluia. Você entendeu? Você não tem que gostar, você tem que entender. Porque se você gosta, você não dá uma resposta. Mas se você entende, essa palavra nunca mais sai da sua mente e do seu espírito, e você vai dar uma resposta para ela. Se eu não respeito a ideia original, eu vou corromper o que eu estou dizendo. Amém? Você lembra de casamento? Quando eles foram questionar Jesus e perguntaram: Senhor, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí o que é que Jesus disse? Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Você está entendendo? Você tem que ir ao princípio. Mas as coisas vão mudando porque o mundo vai se relativizando. Mas Deus é absoluto, Deus não relativiza. Deus tem uma ideia original e pronto. Pastor, mas eu casei de novo. Deus vai te abençoar, mas saiu da ideia original. A ideia original não era essa para você. Deus vai te abençoar, mas essa não era a ideia original. E agora, pastor? E agora busque a Deus. Busque a Deus. Agora você não pode achar que Deus vai se dobrar a todas as suas vontades e a tudo que você decide. Você que tem que dizer: Deus, é isso? Pastor, mas eu errei. Errou, glória a Deus, a misericórdia de Deus se alcançou. Aleluia. Amém. A misericórdia de Deus se alcançou, mas a justiça de Deus ainda é a mesma. Não mude a justiça de Deus. Pastor, mas eu casei de novo. Deixa eu te falar, a misericórdia de Deus te alcançou. Pastor, eu vou para o inferno. Não, irmão, descansa. Calma aí.
mas a justiça de Deus. Eu não posso, porque eu experimentei, eu agora estabelecer isso como modelo. O modelo ainda é a ideia original. Aleluia, aleluia. Existe um modelo original. Ah, mas e agora eu não dou mais o dízimo, pastor? Porque o dízimo o dízimo é uma ideia original. O dízimo não é o fim das coisas. Não dá o dízimo, dá o túdimo. Nós não podemos achar que porque nós pisamos na bola, fizemos alguma coisa errada, nos perdemos do caminho. Cada caso é um caso, eu sei de tudo isso. Mas agora eu achar, porque agora eu fiz isso, então agora virou modelo o que eu fiz. Não. Eu alcancei a misericórdia de Deus. Deus me perdoa. Deus me abençoa porque Ele é meu Pai. E Ele sabe as minhas causas. Só conhece o seu coração é o Senhor. Ninguém pode julgar você. Mas o que eu fiz não passou a ser modelo. O modelo ainda é o modelo. Aleluia. O modelo ainda é a origem. Então, irmão, se você não entender a ideia de paternidade, você vai corromper a ideia original. E isso para todos os ministérios. Se você não entender família, você vai corromper a ideia original. Se você não entender sobre restauração, você vai corromper a ideia original. Para todos os assuntos existe uma ideia original no coração de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então qual é o meu trabalho? É conhecer o princípio para colocar em ordem todas as coisas. Amém? Amém, gente? O que diz em Isaías 26, versículo 3: Ele conservará em paz cuja mente está firme em ti. Ou seja, cuja mente está no mesmo propósito. Amém? Ideia original. Amém? Jesus chega no monte e começa a pregar o sermão, o famoso sermão da montanha. Jesus disse: ouviste o que foi? Eu, porém, vos digo. Ele está dizendo o seguinte: tome muito cuidado, porque nem todas as coisas do passado são início. Quando ele disse, ouviste o que foi dito, ele estava dizendo isso, disse o passado. Eu, porém, vos digo. Jesus não estava mudando dali para frente, ele estava levando você ao início de tudo. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez se faria. Então, irmãos, a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 1, a vida. A Bíblia começa, mas a vida não. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes de Deus criar, tinha o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, Ele não está mudando dali para frente, Ele está levando você lá no final, porque a graça veio antes da lei. A lei foi criada para quem não quis andar na graça. Deus desce no monte Sinai, Êxodo capítulo 19, e diz, se vocês ouvirem a minha voz, e eu estarei convosco, e serei o vosso pai, e vocês serão para mim como filhos, se vocês ouvirem a minha voz. Aí o povo diz, Deus, pode descer que nós vamos ouvir. Deus desce, o povo sai correndo de medo, e o povo diz, fala tu Moisés e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. O povo não quis ouvir Deus, quis ouvir Moisés. Aí Deus diz, tá bom, já que eles querem ouvir Moisés, eu vou escrever aqui, Moisés, você fala para eles. Lei. O que é que o povo fez para sair do Egito? Fez o quê? Nada. Deus fez tudo. Isso é graça. Eu vos tirei com mãos fortes do Egito. Graça. A graça não veio depois da lei, irmão, ela veio antes. O fundamento de Deus é o amor de Deus. Não é regras. O fundamento de Deus é o relacionamento, não é regulamento. Então entenda isso.
Por isso Jesus disse: ouviste o que foi dito, isso era passado. Mas ele disse: eu porém vos digo, isso é início. Porque a graça veio primeiro. Agora só consegue explicar quem vive. Porque a graça, ela não me isenta da responsabilidade. Ela me isenta da obrigatoriedade. Eu sou responsável, mas eu não tenho que andar mais debaixo de obrigações. Eu sou responsável. Eu tenho que fazer porque eu sei que eu tenho que fazer, porque eu sou um adulto e eu preciso fazer. O meu filho pequeno, eu pego ele no colo, ponho na cama, quando ele dorme na sala, e eu mesmo junto os brinquedos dele e guardo. Mas o meu filho adulto, quando ele estava em casa ainda, que ainda não havia casado, eu dizia para ele: vai para sua cama, pega esses livros, guarda teu tênis lá na cozinha, pendura sua camisa. Mas é obrigação? Não. É responsabilidade, porque ele já tem uma idade para ser responsável. É tudo que Deus pede, é que a gente cresça. Amém, irmãos? Então a ideia original, querido, a ideia original, o evangelho de governo, ele nasce antes da criação. Nós precisamos entender isso. Por isso que Deus quer que a gente coloque em ordem todas as coisas. Eu não posso ler a Bíblia sem entender o que Deus está pensando quando Ele está dizendo isso. Por isso que tem gente que lê a Bíblia sem o Espírito Santo e não entende nada. Não entende nada. Tem informações acerca de Deus, mas não tem convivência com Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: entra no coração dele. Entra no coração dele. Irmãos, olha aqui para mim. Eu preciso aprender a separar as experiências de Paulo com a doutrina de Paulo, com a doutrina da Bíblia. Eu preciso separar as experiências dos homens bíblicos da doutrina que eles escreveram. Eu preciso separar a experiência da doutrina, porque eu não posso achar que eu tenho que passar todas as experiências que Paulo passou, mas eu tenho que andar na doutrina, porque a doutrina me discipula. As experiências dos homens bíblicos são lições de vida, mas não são doutrinas para mim. Tem experiências de homens bíblicos que me servem como lição. Por isso que em muitos casos, quando Paulo escrevia, ele dizia assim: nós porém não temos esse costume. Ele está falando de uma experiência dele. E nós estamos prontos para pegar a experiência, e nós homens também, homens às vezes da liderança, você tem uma experiência com Deus, e você faz daquilo uma doutrina para a tua igreja, e aí você quer que todo mundo viva debaixo daquela doutrina, que você criou porque você teve uma experiência. Alô? Sacode alguém que está perto de você e diz assim: sacode aí, irmão, você está entendendo isso? Amém, irmãos? Por isso Deus quer ser entendido. Ele não quer só ser conhecido, Ele precisa ser entendido. Aleluia. Aleluia. Quem aqui tem filho de 4 anos, 5 anos? Chega em casa amanhã, compra 2 latas de tinta e diz assim: meu filho, vamos pintar a casa com o papai. Ele vai ficar feliz da vida. Amém? Por quê? Porque ele tem vontade, mas ele não tem entendimento. E quando uma pessoa faz só porque tem vontade e não tem entendimento, ela atrapalha. Ela atrapalha. Já lavou o teu carro com teu filho de 3 anos, 4 anos? Já colocou uma esponja? Ele deixa a esponja cair na areia e passa no carro. Aí ele diz: pai, eu estou lavando esse lado. Você diz: não, filho. Na cabeça dele não cabe que ele está te ajudando e você ainda reclama. Na cabeça dele ele não tem entendimento que você está ajudando ele e ele ainda reclama de você. Por quê? Porque você está ajudando sem entendimento. Por isso ele diz: vós sois minha testemunha, para que saibais, creais e entendais. Você tem que entender para ser uma verdadeira testemunha. Não adianta só crer, só saber. Você tem que entender. Porque se você não entende, você é só mais um crente. Não é uma testemunha.
E o importante é que você entenda primeiro o que significa testemunha. A palavra testemunha vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. Quando Deus te chama para ser testemunha, Ele não te chama para pregar, Ele te chama para morrer. O problema é que nós temos um sistema que nos ensina uma coisa. Então, quando nós lemos coisas fortes na Bíblia, aquilo não pesa forte para a gente. Por quê? Porque aqui fora é assim, mas aqui dentro não é. Deus tem uma moral estabelecida, uma ética estabelecida. Deus tem um compromisso estabelecido, uma responsabilidade estabelecida. Não é porque eu fiz alguma coisa errada eu vou criar uma nova doutrina agora. Não, agora pode porque o pastor fez, então todo mundo pode. Não! Não mude a doutrina. O pastor teve uma experiência, você líder teve uma experiência, mas a experiência do líder, do pastor, não estabelece uma nova doutrina. A doutrina ainda vai no começo. Não era assim desde o princípio. Alô? Aleluia? Aleluia? Então eu quero falar de homens de revelação. Agora eu vou começar. Não, eu vou começar a falar para você agora. Quem vai colocar em ordem tudo isso? Quem vai colocar em ordem o que Deus está dizendo com o que Deus está pensando? Pastor, mas como é que eu vou saber o que Deus está pensando? Você sabe. Por isso que Ele quer te dar a mente de Cristo. Eu sou casado com a minha esposa, vai para 28 anos. A gente se olha, já sabe o que está pensando. Quer ver quando a gente está conversando com alguém que a gente não acredita naquilo? Que a pessoa está falando uma coisa que a gente não crê. Aí ela olha para mim e fala assim, ó. Eu olho para ela, pronto, a gente já sabe o que vai dizer. A Bíblia diz no Salmo 32, instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Por isso que ele diz, não sejais como o cavalo e como a mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Deus não quer guiar você na força, Deus quer guiar você na intimidade. Aleluia. Intimidade é só no olhar, irmão. Quando eu olho para Iraci, ela já sabe o que eu quero. E quando é uma coisa muito especial que eu quero, ela diz, não me olha com essa cara. Porque intimidade, olha aqui para mim, intimidade, ela não vem por julgo. Intimidade imposta. Quando você tem intimidade com a sua esposa, a força é estupro, não é amor. Amor, irmão, você olhou, desmaia. Eu estou falando amor, não lascívia. Aleluia. Qual é a diferença do amor e da lascívia? Porque o amor, ele não casou com um pedaço de carne. No amor, quando amanhece o dia, ele ainda continua. O amor não se arrepende. Aleluia. Então, quando Deus diz, eu quero andar com você, olhando para você, Ele quer intimidade. Você tem que conectar o que Deus está dizendo na sua palavra com aquilo que Ele está pensando. Você não pode abrir a Bíblia, ó irmão, porque está escrito, você entendeu o que está escrito. E aí você também não pode estabelecer uma doutrina por causa da tua experiência. Você teve uma experiência legal, cara, poxa vida, que legal, mano. Sua experiência, grava um livro, escreve um livro, grava um DVD. Mas não venha querer estabelecer uma nova doutrina, porque você teve uma experiência. A experiência produz esperança, não uma nova doutrina. Aleluia. Então Deus precisa de homens de revelação. Diga comigo, homens de revelação. Pastor, como definir os homens de revelação? Você vai defini-los. Quando eu estou falando aos homens, estou falando para vocês também, irmãs. Homens e mulheres de revelação. Toda a revelação que você tem vai te empurrar para a cruz.
Acho que foi o pastor Juscelio que falou isso aqui e eu gostei muito, porque é assim que eu penso. No momento que Pedro teve uma revelação e disse: tu és o Cristo, Jesus disse: e tu és Pedro, e eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus já começou a falar do inferno, porque todo homem que tem revelação vai ter que ter uma revelaçãozinha do inferno também. E Jesus, quando viu que Pedro teve uma revelação, ele sentou: pois é, Pedro, agora, cara, convém que a gente vá para Jerusalém e eu morra. Pedro disse: está amarrado. Aí Jesus: cala a boca, demônio. Toda revelação vai te empurrar para a cruz, irmão. Quando Pedro teve uma revelação, Jesus achou que ele já estava pronto para ouvir sobre cruz, e ele ainda não estava, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Jesus quis mostrar para ele: Pedro, eu já te falei que não vai ter jeito, o diabo vai querer se andar com você. Você, quando se converter, Pedro, ajuda teus irmãos. Jesus falou para ele sobre o inferno: Pedro, você tem uma revelação da vida, mas agora você precisa ter uma revelação da morte, da cruz. Revelação que não te leva para a cruz é humanista. A maioria das coisas pregadas em púlpito hoje não é revelação, é estratégia para levantar dinheiro, para crescer a igreja, para aglomerar pessoas, para estabelecer projetos pessoais. A maioria não é revelação, porque a revelação que não te empurra para a cruz é humanista. E revelação humanista só vai te dar uma grande denominação, mas não te dará mais nada, não te dará propósito, e tu não colocarás em ordem nada. Então saiba, homem de revelação é homem de cruz. Ele tem cara de cruz. Ele não tem cara de artista, ele tem cara de cruz. Se olha para ele, dá vontade de chorar. Se olha para ele, dá vontade de orar. Todo homem de Deus que eu olho, que eu reconheço Deus na vida dele, e você está com ele, dá vontade de chorar. É ou não é? Tem homens de Deus que eu me encontro com eles, irmãos, homens que ministram, que só de estar com ele minha carne treme. Pastor, mas isso é idolatria. Não é, irmãos. Não é, porque ali tem um homem que paga um preço, que santifica e renuncia para exalar glória, para exalar temor. Homens de revelação, mulheres de revelação, quando você está perto deles, você tem vontade de carregar o que eles carregam. Homens de revelação não têm caras de artistas, eles têm cara de cruz. Eu não estou dizendo, irmãos, que a igreja não pode ter o artístico, porque a arte também é criação de Deus. Eu digo a arte exibida, que não estabelece nada. Por isso, homens com cara de cruz, você não vai ter que pagar para assisti-los. Porque quando você estiver com eles, dá vontade de dar tudo e ir embora com Jesus. Pastor José Rodrigues, ele é meu pastor, ele tem 77 anos. Pensa num cara bravo, duro. Ele começa a falar de corrupção, ele solta o verbo. Mas quando eu ouço ele meia hora, às vezes dá vontade de vender tudo e ir embora com ele. Um homem de 77 anos ainda está sonhando em construir um hospital na Somália, para dar atendimento às pessoas, às crianças da Somália, que as mulheres elas ganham filhos sem anestesia, sem nada, sem ponto, sem nada. Um homem que tem 77 anos ainda sonha com o Camboja, com o Nepal. Homens de cruz, irmãos. Diga para alguém que está do seu lado: cara de cruz. A segunda característica de um homem de revelação, que vai colocar tudo em ordem nessa geração: homens de cruz, homens de revelação, homens que carregam o encargo de Deus, que sabem o que Deus está por fazer, eternamente já está pronto. Homens de revelação, eles são alvo de Satanás. Você vai ver esses homens sempre no meio de guerra.
Você vai olhar para ele, vai ver que a roupa está rasgada, que a espada está... Um capacete está meio torto, eles estão sempre em movimento. Aleluia. Por que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja? E logo em seguida ele disse: Satanás do inferno. Porque o diabo vai tentar entrar nos homens de revelação. Por isso, homens de revelação não podem se ocupar com outras coisas. Você não tem tempo para filme, você não tem tempo para novela, você não tem tempo para coisinhas, irmão, porque a sua cabeça e seu coração estão cheios de uma coisa só. Você tem um alvo definido. Você é um homem de revelação, cara. Você é o alvo de Satanás. Satanás está olhando para você assim, esperando te pegar. Por que Satanás não entrou em outro homem? Que quando Jesus disse: vamos para Jerusalém, por que não foi Tomé que pulou? Porque o diabo não entra em incrédulo. Nos incrédulos ele já está. Ele quer pegar os homens de revelação. Por que não foi Tomé que gritou? Não era ele o incrédulo? Não dizer: não, Senhor, não vai para Itajaí, não. Não vai para Jerusalém, não. Não vai para lá abrir uma igreja, não. Não vai, não. Por que não foi um incrédulo que te disse? Que disse para ele? Foi um homem de revelação. Porque quem não tem revelação, irmão, não é uma ameaça para o inferno. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se você é um homem de revelação, você tem que beber água no ribeiro assim. Jesus foi para o Getsemane orar e levou 3 discípulos com ele, e os 3 dormiram. Mas ele não brigou com os 3, ele brigou só com Pedro. Foi para Pedro que ele disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Ele não disse para Tiago, não disse para João. Por quê? Porque não foi Tiago e nem João que tiveram uma revelação. O que eu aprendo aqui? Que enquanto muita gente dorme, homens de revelação, eles estão acordados. Homens de revelação, eles andam numa pegada diferente. Eles não podem fazer porque todo mundo faz. Jesus podia ter brigado com os 3, tinha 3 dormindo, mas ele disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, Pedro. Jesus vai pedir umas coisas para você que não vai pedir para os outros. Tem algumas coisas que ele vai pedir para você e você vai dizer: puxa, por que Deus só pega no meu pé? Porque você pegou no pé dele. Ele só pega no pé de quem pega no pé dele, irmão. Jesus só pega no pé, escreve isso aí: Jesus só pega no pé de quem pega no pé dele. Quem está ocupado demais com sua denominação, com seu ministério, não tem tempo para pegar no pé de Jesus. Diga comigo: homens de revelação vão colocar em ordem o que está por vir. O evangelho eterno, diga: o evangelho eterno será ministrado por homens de revelação. Porque homens que não têm revelação, diga isso, serão pregadores de necessidade, não de propósitos. Aleluia. Você não é um pregador de necessidade, você é um pregador de propósito. Você não tem que trabalhar pela necessidade do povo, você tem que trabalhar pelo propósito de Deus. Levanta a sua mão um pouco, solta um pouco da unção. Estende para mim a sua mão assim: isso, abençoa, me abençoe. Eu quero mais, eu quero fluir mais. Eu não quero pregar, eu quero que você arranque a palavra de mim. Tem coisas que eu não sei falar, eu não entendi tudo ainda. Tem coisas que é tão profundas que eu ainda não entendi, mas se você tiver fome nessa manhã, você pode arrancar com o entendimento que você precisa entender. Aleluia! Roca la bassoria la mandara la barabara. Reba calabassoria la mandorò, biassuria la mandorò. Já que a mandorò lobi a súria la mandará la barabarabarabassa. Glória a Deus. Toda minha vida eu só
fica sentado aí, irmão. O voo ainda foi, o voo está cancelado, não é para subir agora não, descansa aí. Não voa já não. É só para receber, recebe aí, ó. Ele vai ativar sua mente, vai sincronizar com o seu espírito, e você nunca mais vai ser uma presa fácil para o sistema. O sistema não vai te pegar. O sistema não vai te pegar. Eu só desejo o meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo o meu Senhor. Eu só desejo. Aqui amassur e alamassur, Rei da minha vida, meu amigo Jesus Cristo. Desejo meu Senhor, meu amigo. Olha aqui, por que o inferno está se levantando contra homens de revelação? Porque só homens de revelação têm a condição de colocar em ordem todas as coisas. Só homens de revelação têm a condição de colocar em ordem sobre casamento, colocar em ordem sobre criação de filhos, colocar em ordem sobre ministério de restauração, sobre missões, sobre missão integral, sobre corpo de Cristo, sobre governo do Espírito. Só homens de revelação têm condição de ajeitar o caminho. Por isso o inferno vai se levantar e está se levantando. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se por um caminho vier Satanás, por 7 caminhos ele fugirá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenha medo se você é um homem de revelação. Não corra para trás, corra para cima. Pastor, vocês não têm luta aqui então, é? Luta. Lutas extraordinárias, batalhas fantásticas, guerras espetaculares. Mas em todas essas coisas, quando chega na segunda, você pensa, eu só aguento mais uma semana. E aí ele começa a profetizar no seu coração sobre o que ele vai fazer no ano seguinte. E você acha que dura só uma semana, e ele está dizendo, não, ano que vem vai ser assim. Ano que vem vai ser assim, na próxima década vai ser assim. E você diz, Deus, eu não tenho força para caminhar uma semana. E você está me dizendo coisas sobre 2016. Ele diz, filho, coloca em ordem todas as coisas. Quem colocará em ordem todas as coisas? Pegou, Jason? Quem colocará em ordem todas as coisas? É uma pergunta. Põe seu nome aí, põe seu nome na história aí. Diga, Deus, eis-me aqui. Eu quero colocar em ordem. Eu quero deixar claro o teu coração. Eu não quero só ensinar a Bíblia. Eu quero deixar claro o teu coração para essa geração. Agora eu só posso deixar claro o coração de Deus se eu tiver o mesmo coração dele. Eu não quero só ensinar o que está escrito. Eu quero ensinar o que ele disse. Não só o que ele disse. Eu quero ensinar o que ele está dizendo, porque ele estabeleceu. Olha aqui para mim. Quem aqui, quando lê a Bíblia, quando você lê, Deus dá uma revelação, você fica doido, fica ou não fica, irmão? Você diz, meu Deus. Porque a revelação é assim, no primeiro momento ela embriaga você. Mas se ela não passar pela cruz, ela vira só uma estratégia. Por isso homens de revelação vão ser empurrados para o Gólgota.
eu vou te falar, cara, é difícil andar no meio de uma multidão incrédula quando você tem revelação. Aquele dia com a cruz nas costas. Tem uma música da Denise Cerqueira que ela diz: naquela multidão só ele tinha a cruz. Não tem uma música assim da Denise Cerqueira? Ela já está com o Senhor. O filho dela é nosso amigo lá no Rio de Janeiro. Porque maturidade é um lugar solitário. Quando você tem uma revelação, você carrega uma cruz no meio dos outros sozinho. Tem gente chorando, tem gente criticando, tem gente atirando coisas, mas só você entende o que você está fazendo. Às vezes só você entende o que você está fazendo, mais ninguém. Maturidade é um lugar solitário, mesmo você estando no meio de uma multidão. Às vezes você está no meio de uma multidão e se sente sozinho. E essas crises, elas têm abordado nós, não tem? É ou não é, pastores? É assim mesmo, porque às vezes a gente está no meio da multidão, está com a equipe que ama a gente, com a família que ama a gente e se sente só. E a gente pensa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou rejeitado mesmo. Não, eu vou te falar, é porque você está amadurecendo. E quando um fruto amadurece, todo mundo passa numa árvore, tem um fruto maduro, ele é o alvo. Todo mundo quer pegar ele. Se alguém pudesse, derrubava ele com os olhos. Você é o alvo porque você amadureceu. Por isso que quando Pedro amadureceu, ele disse: cara, eu quero morrer, mas não quero morrer que nem Jesus, não, eu não mereço. Me põe de ponta cabeça. Sabe por que hoje você tem que fazer coisas que não acredita, coisas que muitas vezes não quer fazer mais? Porque você amadureceu. Aleluia. Que manhã gloriosa. Você vai sair daqui, eu vou te falar, pelo menos 500 pessoas que estão aqui nessa manhã vão sair daqui e o seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Especialmente um de vocês, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo fala, eu vou falar também porque eu sou dele. Um de vocês vão ter que chegar na igreja, diminuir um culto da sua igreja para fazer um culto de oração. E Deus já falou com você sentadinho aí agora. Você disse: pastor, eu vou fazer isso. Eu vou diminuir um culto da semana e vou fazer um culto de oração. Homens de revelação. O que é que acontece com um homem de revelação? Primeiro, ele é empurrado para a cruz. Segundo, ele é um alvo de Satanás. Terceiro, ele não expressa somente inteligência, ele expressa a verdade com a sua vida. Um homem de revelação, irmãos, ele não tem só inteligência, e às vezes nem tem tanta inteligência. É muito fácil você falar muito bem do que você vive muito mal. É muito fácil ensinar uma coisa muito bem do que você mesmo não faz. Não adianta você expressar sua inteligência se você não consegue expressar a verdade. Por isso não adianta só eu ter a palavra, a Bíblia, se eu não estou pensando como Deus está pensando, se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não tenho o coração de Deus, se eu não me esvazio. A única forma que Jesus tomou foi a forma de servo. Ele não tomou outra forma. Foi a única forma que ele tomou, foi a forma de servo. Quando eu oro e falo com Deus, eu não falo como um apóstolo. Eu não falo como um pastor, eu falo como um filho dependente. Aleluia. A sua família, pastor, não quer saber, seu filho menor não quer saber se você é um pastor. Ele quer saber se você é pai, se você pode bater uma bolinha, se você pode jogar pelica, se você pode jogar um game com ele. Mas a religião te ensinou a quebrar tudo isso e jogar no lixo. Te ensinou a ser líder, mas não te ensinou a ser pai.
E hoje eu e você temos que voltar em muitos lugares em Deus. Por isso, sabe o que eu estou vendo, irmão? Tem algumas pessoas que depois de 40 Deus está dando filho para eles, porque eles estão aprendendo a ser pai depois dos 40. Isso aconteceu comigo. Sou pai de Samuel. Fui pai dele com 40 anos. 39 para 40 anos. Não adianta você expressar intelectualismo se você não expressa a verdade. O intelectualismo, como eu disse, não lança luz sobre Jesus. Você vive com a sua verdade, com o seu Jesus. Não tente interpretar Jesus com a sua própria luz. Você não tem luz para isso. Pastor, quando é que eu sei que eu sou um pregador da verdade? Quando é que eu sei que a revelação que eu recebi é verdade? Ah, você vai saber. Pergunta para Ezequiel, pergunta para João, porque foram os dois que comeram o livrinho. E o livrinho, ele tem um negócio interessante. Quando você come ele é docinho na boca. Mas quando chega aqui no ventre, ele amarga. Você sabe quando você está carregado de uma verdade que ela amarga no seu ventre. Você sabe quando você está carregado de uma verdade, porque aquilo te angustia. Quando você carrega uma verdade, irmãos, não é só inteligência. Com a inteligência você impressiona os homens, mas só com a verdade é que você liberta os homens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com a inteligência você impressiona os intelectuais, mas com a verdade você salva os intelectuais. Por isso nós precisamos de pregadores verdadeiros. Pastor, como é que eu sei que eu sou verdadeiro? Ah, você vai saber porque aquilo Deus falou com João lá na ilha. Deus falou com João quando pegou ele e levou para a eternidade. Mostrou para ele em Apocalipse 10, versículo 9 ao 11. O Senhor disse: come o livro. A Bíblia diz que ele comeu o livro. E a Bíblia diz que o livro, ele disse, o livro era doce na minha boca, mas quando bateu no meu ventre amargou. Então foi-me dito: convém que tu profetizes de novo a todos os povos, nações e línguas. Sabe por que você anda angustiado dentro da igreja? Você está carregando uma verdade e não põe ela para fora. Tem nações, povos e línguas esperando te ouvir. Aquela pessoa que trabalha com você no mesmo escritório precisava te ouvir, e você não ouve. Você volta todo dia carregado e vai trabalhar carregado. Senta pessoas do seu lado no restaurante e você está carregado, angustiado como um crente. Está angustiado, está ficando depressivo por fora, porque está carregado por dentro. Coloca essa verdade para fora, irmãos. Vamos lá, vamos continuar. Homens de revelação, eles têm uma causa. Toda revelação que não te dá uma causa, não foi Deus que te deu. Se você é um homem de revelação, uma mulher de revelação, você tem uma causa. Você tem mais do que um lugar para ir. Você tem mais do que uma viagem para fazer. Você tem mais do que um púlpito para pregar. Você pode ter visões, ser arrebatado, ir ao terceiro céu, Deus te mostrar visões. Mas se você não tem uma causa, nada disso adianta. Olha aqui para mim. Todos os homens e mulheres que tiveram visão celestial, acabou a vida deles, irmãos, nunca mais prestaram para nada. Eles tiveram que abandonar tudo, matar bois, queimar carros, largar coletoria, largar o barco, largar a rede. Todo mundo que teve revelações, eles tiveram uma causa. A causa tira você da cama. Hoje era 3 horas da manhã, eu estava sentado tentando dormir, mas tem uma causa no meu coração. Eu precisava botar para fora isso. E agora o mais difícil para nós que pregamos não é pregar, é passar com clareza, com entendimento o que Deus está tentando dizer. Porque pregar, irmão, é fácil. Você abre a Bíblia e conta uma história. O difícil é fazer aquela história virar vida dentro da gente. O difícil é fazer aquela história virar uma vida, criar uma causa, criar nas nossas entranhas. Aleluia!
quando eu fui estudar algumas coisas da história dos Estados Unidos, eu descobri que em 1860, quando os Estados Unidos começaram a ter a Guerra Fria, pela libertação dos escravos, norte contra sul, sul contra norte, morreu muita gente, irmãos, americanos matando americanos. Mas nos anos seguintes, depois de 1860, foi os anos que os Estados Unidos mais enviou missionário para o mundo. Por que aqueles jovens queriam ir para as nações? Porque eles viram seus pais morrer por uma causa. Se esses meninos não vê a gente morrer por uma causa, você acha que eles vão querer uma causa? Nós precisamos de pais sacrificiais, não é pais ditadores. Nós precisamos de pais sacrificiais que tenham uma causa. E os nossos filhos olham para nós e dizem: você tem uma causa, meu pai tem uma causa, eu quero me enganjar na causa dele. Nós precisamos de pais sacrificiais. Quando nós vimos os nossos pais sofrer por uma causa, por isso que eu não conto casos da igreja na frente dos meus filhos. Por isso que eu não conto o problema da igreja na frente dos meus filhos. Sabe por quê? Porque aquilo me dá tristeza, me dá angústia, e eles compram a minha dor. Filhos, eles compram a causa, eles querem a mesma causa. Por isso, irmãos, toda a revelação vai te dar uma causa, amém? Amém? Segura mais um pouquinho aí, você me aguenta mais 15 minutos? Já estou indo para o final. Mais uma coisa, quinta coisa, homens de revelação, eles aprendem a lidar com a glória em secreto, para poder manifestá-la em público. Eles aprendem, uma coisa é lidar com a glória em secreto, outra coisa é em público. Se você não reverencia em secreto, em público você será exposto. Alô? Se você não reverenciar a glória em secreto, em público você vai ser exposto. Por que Uzá morreu quando botou a mão na arca? Porque não morreu em casa quando a arca estava na casa dele. Se você morrer em casa, não morrerá em público. Se você morrer dentro do seu lar, você não vai precisar morrer, ser exposto em público. Se Uzá tivesse reverenciado a arca enquanto ela estava na casa dele, ele saberia que em público não poderia tocar na glória. Amém? Aleluia. Então, querido, homens de Deus são assim. Nós somos chamados para conduzir a glória, não para carregar o peso. Fomos chamados para isso. Por isso, quer um conselho de amigo? Fala aqui para mim. Alguns de nós precisamos tirar a escrivaninha lá de casa e botar um puff. Alguns de nós precisam tirar a escrivaninha e botar uma almofada para chorar. Não adianta você estudar tudo sobre Deus, você só vai ser um homem cheio de informações. Você precisa ser um homem carregado de virtude, carregado da glória. Não estou isentando o estudo, irmão, eu estou dizendo que só isso não adianta. Eu estou dizendo que se você é um homem erudito e isso não está banhado de azeite, não serve para nada. Você só terá informações sobre Deus, amém? Se a presença não te transforma em casa, ela te expõe em público. Aleluia. Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Sexto, homem de revelação, ele transforma maldição em bênção. Você já chegou nos lugares assim malditos e botou a mão e orou e aconteceu algo sobrenatural? Aí Uzá cai morto, a arca fica parada ali, todo mundo se afasta, e agora, e agora, e agora? Aí chegou Obed-Edom e disse: se quiser pode deixar lá em casa esse negócio. Como alguém tem coragem de levar uma arca para casa que acabou de matar um homem? Porque a glória de Deus é assim, irmãos. Para um ela faz bem, para outros ela faz mal. Por que Uzá toca na arca em público e morre, e a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus em público e é curada?
porque o público era diferente, não, porque o toque era diferente. Ele sabe quem realmente lhe toca. Quem tem coragem de pegar uma arca que acabou de matar um homem? Mas quando você sabe quem você é, irmão, quando você sabe que você tem o que você carrega, o que você tem, você não tem medo da presença. A presença só faz mal para quem não conhece ela. Para quem conhece a presença faz bem demais. Aleluia, aleluia. Quando Jesus vinha sobre as águas, todo mundo dizia: é um fantasma. Quando você não tem identidade, na falta de identidade, aquilo que traria segurança para você vai te trazer medo. Na falta de identidade, aquilo que te traria segurança vai te trazer medo. Por isso Deus precisa trabalhar no seu caráter e no meu, pastor. Deus precisa pegar a gente. Ele vai pegar, Ele está pegando. Eu estou sentindo que Ele está pegando. Você está muito sério para o meu gosto. Sorria. 7. Só falta mais 2. Homens de revelação definem as suas prioridades. Homens de revelações, eles têm prioridades definidas. Se eles querem colocar em ordem todas as coisas, eles só precisam ter uma causa. Eles não podem se enganjar com muitas coisas. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que querem fazer muita coisa de uma vez só. Entram no ativismo e não deixam nada pronto. Vira cavalo de corrida, só tem largada. Deixa tudo pela metade. Homens de revelação, eles definem prioridades. Amém? Me deixa falar aqui um pouco para as mulheres, para os homens não, elas vão pensar que a gente é só machista. A gente é mais do que só machista. Amém? Não, deixa eu falar aqui para as mulheres. Deixa eu falar de Marta e Maria. Abra comigo Lucas aí para a gente terminar. Lucas capítulo 10. Eu só desejo o meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo o meu Senhor. Eu só. Olha o que diz Lucas 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será. Me deixa falar aqui para as mulheres também, porque eu só estou dizendo homem de revelação. Deixa eu falar mulheres de revelação. Aleluia, aleluia. Maria se aquietou aos pés de Jesus. Amém. Não tente impressionar Jesus com as suas ações. Não tente impressionar Jesus com nada, com as suas ações. Aí, o que é que acontece? Marta está lá servindo, ela olha para Jesus e diz: Senhor, não te importas que eu sirva só? Irmão, todo mundo que está fora de foco está servindo só. Todo mundo que está fora do propósito coletivo está servindo sozinho. E essa é a primeira oração quando a gente está fora de foco. A gente acha que Deus não se importa. Não se importa, Senhor, que eu sirva só? É achar que Jesus não se importa. Quem perde o foco está servindo só. Se você está servindo só, ou tem alguém perto de você servindo só, está servindo só porque quer.
Porque saiu do foco. Manda que ela me ajude, mas Maria estava tentando ajudar a Marta. Na realidade, Maria ajudou Marta. Ela estava mostrando o foco, dizendo: Marta, o foco é esse aqui, ó. O foco é aqui, aos pés de Jesus. Define as suas prioridades, querido. Irmão, o que você não ganhar na oração, esquece, você não vai ganhar de outro jeito. O teu foco é intercessão, adoração, proclamação. O teu foco é construir um altar. Esse é o teu foco. Amém? A mentalidade egoísta, ela só gera cabes, irmãos. Ela não gera coletividade. E a mentalidade egoísta, ela sempre quer pegar o que o outro está fazendo e transformar isso em algo particular. O salmista diz no Salmo 27:4: uma coisa só é necessária, e eu a buscarei. Uma coisa só é necessária. Você lembra quando Jesus chega na casa em Betânia, que Lázaro havia morrido há 4 dias, lembra disso? Quando Jesus começa a conversar com Marta, Marta tem uma compreensão teológica. Ela diz: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ela tinha uma compreensão teológica. Mas quem se jogou aos pés de Jesus foi Maria de novo. Amém? Compreensão teológica não ressuscita ninguém. O que ressuscita é adoração, amém, irmão? É uma adoração ressuscitadora. Aleluia! Uma compreensão teológica, só teologia não adianta. E o interessante é que Marta veio com uma compreensão teológica, diz: eu sei, Senhor, meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí ele manda chamar Maria. Quando Maria vem, já vem chorando. E quando ela vem chorando, todo mundo que está com ela vem chorando. Lê na Bíblia. Os judeus viram que Maria chorava, começaram a chorar também. Que adorador é assim, ele contagia onde ele está. Ele se joga aos pés, todo mundo se joga. Por isso nós, olha aqui, pastores, embora nós tenhamos teologia, compreensão teológica, nós temos que ir além disso. Amém? Eu vou dizer uma palavra para você, como a gente diz aqui em Itajaí: arreia, irmão. Arreia tudo aí. Amém? Larga tudo. Tem algumas coisas que você precisa largar e dar uma chapada. Aí eu digo aqui que a gente precisa dar uma chapadinha. Tem gente que diz: mas isso é teologia. A teologia que se lasque. Tem algumas coisas que a teologia não pode me dar, e ela não vai me dar. Quem vai me dar é a cruz, e pronto, e acabou. Esses dias alguém me mostrou um livro de alguém que estava pregando contra apóstolo, dizendo: escreveu um livro, esse cara escreveu contra apóstolo. Não importa o que ele pensa, ele não é Deus. Importa o que Deus falou. Amém? Cada um faz o que quer, escreve o que quer e vai dar conta do que está fazendo. Amém? Cada um vai dar conta do que faz, irmão. A verdade absoluta está com o Senhor. Quer saber o que Deus está dizendo? Procure Ele, fale com Ele, siga Ele. Senão você só vai ouvir Moisés a vida inteira. Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Está com medo de morrer? Então ouve alguém. Mas quer morrer, você tem que ouvir o Senhor. Você tem que ouvir o que Deus está dizendo. Para terminar, agora é para acabar mesmo, agora é de verdade. A igreja da revelação, irmão, ela não se acomoda quando ele chega. Nós estamos vivendo no Brasil uma igreja acomodada. Estamos vivendo no Brasil uma igreja que parou de guerrear, parou de lutar. Pessoas desistindo da comunhão, desistindo de estar junto. Eu não concordo. Irmãos, nós podemos ter divergências de ideias, não de pessoas. Amém? Eu não preciso concordar com tudo que você diz para estar perto de você. Eu estou com você porque eu amo o seu coração. E de repente tem algumas coisas que você não concorda comigo, e eu não concordo com você. Mas o amor tem que ser maior. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas nós vamos, por causa das ideias diferentes, nós vamos nos separando. E vamos guardando nosso coração. E vamos, eu não sento mais com aquele, e não ando mais com aquele. Por quê? Porque as ideias são diferentes. Irmão, ninguém consegue acabar com a igreja.
A religião não consegue, a perseguição não consegue, a política não consegue, a carnalidade não consegue. Sempre vai haver remanescentes com fome de Deus. Ninguém pode acabar com a sua obra. Amém? Amém? Ninguém. Já tentaram na China acabar com a igreja, não dá. Estão tentando agora no Iraque, não vai acabar não, irmão. Sempre vai ter um remanescente. Mao Tse-tung lá na China disse que a única Bíblia que podia ter na China ela tinha que ficar no museu. Hoje mais de 130 mil pessoas, 130 milhões de cristãos na China. E foi assim também na Rússia, quando Stalin recolheu todas as Bíblias e não permitiu que ninguém mais lesse a Bíblia. Hoje está cheio de crente na Rússia. Ninguém consegue parar a igreja, irmão. Ninguém para o que Deus começou. Amém? Então fica tranquilo. Se você acha que Deus não está olhando para a igreja, você está enganado. Deus está. Ele ama a sua igreja e Ele tem um propósito para ela. Nós precisamos voltar à ideia de Deus, ao coração de Deus, e descobrir o que Deus está dizendo quando Ele diz o que diz. Não construa só uma denominação, só um ministério. A igreja precisa voltar a ser o que está escrito lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, e o versículo 12, que diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. A igreja precisa voltar a ser virgem no corpo, inocente na alma e pura no espírito. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada, espírito, alma e corpo. A igreja precisa ser. Quem vai colocar em ordem todas as coisas? Quem vai deixar um evangelho genuíno para a próxima geração? Eu espero que sejamos nós. Eu espero que Deus não precise esperar uma próxima geração, porque a nossa não entendeu, porque a nossa brincou demais de igrejinha e não acordou. Fica de pé comigo. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu estava guardando esse texto para o final, porque eu quero ler para você enquanto você está de pé. É muito importante que você entenda isso. João capítulo 29. João capítulo 29, não, João capítulo 19, não tem João 29. Estou achando o texto. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para você. Achei. Obrigado, Espírito Santo. João 20 diz assim: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. Ele disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos por onde puseram. Então Pedro saiu e o outro discípulo foram ao sepulcro. Os dois correram junto, mas o outro discípulo, João está falando dele mesmo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado, dobrado no lugar à parte. Você percebe aqui que nós vimos três pessoas. Três pessoas. Vem cá um pouquinho, Maquele. Presta você aqui um pouquinho para mim. Vem cá, Mateus.
Maria, ela veio só até a porta do templo. Então João entrou. João foi mais além. Ele entrou no templo e viu o lençol no chão. No templo não, no sepulcro, perdão. Ela ficou na porta do sepulcro. João entrou. Ela ficou só na porta. João entrou no sepulcro e viu o lençol caído no chão. Mas Pedro foi além. Pedro viu a porta aberta, o lençol no chão e viu o lencinho que cobria a cabeça dobrado no canto. Quanto mais você entra, mais você vai ver, irmão. E por que o lencinho estava dobrado no canto? Porque na cultura judaica da época, quando um judeu estava à mesa comendo, e se ele acabava de comer, ele se limpava. Se ele deixasse o lenço assim jogado na mesa, então os serviçais da casa sabiam que ele não ia mais voltar para a mesa, que podia recolher a mesa. Mas se ele precisasse atender um telefone e ir ao banheiro, então ele deixava o lenço dobrado. Ele estava dizendo: não recolha a mesa, porque eu estou voltando. Ele está dizendo o seguinte: eu estou voltando. Quando Pedro viu o lenço dobrado, talvez ele possa não ter entendido naquele dia, mas ele deixou o lenço dobrado. A minha pergunta é: você quer ficar na porta? Você quer ver parte das coisas? Ou você quer ver o sinal de que Ele voltará? Então, não leia a Bíblia só como um estudioso, um intelectual. Estude a Bíblia como alguém que espera a volta de Cristo. Eu sei que o lencinho está dobrado, irmão. Obrigado, gente. E eu sei que Ele voltará. Quem colocará em ordem todas as coisas? Quem vai deixar claro e anunciar o que Ele já fez? Quem vai estabelecer na terra o que Ele já fez no céu? Sai do seu lugar, vem aqui para frente e me deixa orar com você. Aleluia. Nós precisamos de homens e mulheres de revelação nessa geração. Mais do que homens e mulheres inteligentes, nós precisamos de sábios. E a sabedoria tem uma fonte. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por isso que tem coisas que o temor do Senhor é que vai te ensinar, e não é a teologia. A teologia estuda sobre Deus, e glória a Deus por ela. Eu também estudo, irmãos. Eu também sou teólogo. Mas a teologia, ela me dá informações acerca de Deus, mas ela não pode me dar o coração de Deus. Só quem pode me dar o coração de Deus é Ele. Só Deus pode me dar o seu coração. E quando isso acontece, quando eu faço o que Ele está pedindo, porque Ele também quer o meu, Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. A tradução da palavra, quando a Bíblia diz assim: filhos, obedecei às instruções de vossos pais. A palavra para instrução ali não significa só, não significa só ouve o que teu pai está dizendo. Significa ouve o que o coração do teu pai está tentando dizer. Ouve o que a mente do teu pai está tentando dizer. Quando ele diz ouve a instrução do teu pai, ele está dizendo ouve o que ele quer dizer. Porque às vezes o pai não sabe explicar com palavras o que está no coração dele. Eu não estou falando de Deus, estou falando da gente. Só a intimidade, irmão, pode me revelar quem é Jesus. E se eu quiser gerar filhos, tem que ser por intimidade. Se eu quiser gerar alguma coisa no Espírito, tem que ser por intimidade. Tem que ser. Eu preciso da intimidade. Nós estamos aqui com muitos pastores, muitos líderes,
E eu vou falar, irmãos, chega de evangelho barato, chega. Eu não sei quanto a você, eu particularmente não suporto mais glamour, não suporto mais exibicionismo, não suporto mais o comércio da fé. Jesus precisa fazer alguma coisa nas nossas igrejas, e vai começar por nós, e nós precisamos entender isso, e dar a mão ao palmatório, dar a mão a Ele. Eu não vou suportar Jesus ter que fazer no shopping porque a igreja não entendeu. Eu não vou suportar Jesus ter que fazer lá na esquina porque a igreja está tão perdida no seu intelectualismo e nas suas exibições que ela perdeu o foco. Nós precisamos desesperadamente de homens e mulheres de revelação. Feche seus olhos, por favor. Vamos adorar o Senhor um pouco. Vamos adorar o Senhor um pouco.